E se eu te dissesse que no momento em que Frisk cai no Underground, o jogo já te deu a resposta de que ele está morto e ninguém percebeu por 7 anos? Essa teoria conecta cada humano que caiu lá embaixo, o motivo real das almas e o final mais sombrio que o jogo esconde. E o pior, quanto mais você procura, mais evidência aparece. Se você já jogou Undertale, sabe a história básica. Humanos e monstros viviam juntos, uma guerra aconteceu, os monstros perderam e foram selados no Underground por uma barreira mágica. Para quebrar essa barreira, é preciso a alma de 7 humanos. Frisk é o 8º humano a cair lá. Até aqui, nada de estranho. Mas repare numa coisa que o jogo nunca explica diretamente. Por que humanos continuam caindo no mesmo buraco, no mesmo lugar, um por um, ao longo de anos? A resposta tá numa lenda que o próprio jogo cita. Dizem que quem sobe o Monte Ebott nunca mais volta. Isso não é só clima de mistério, é uma pista. Porque se você prestar atenção, todos os humanos que caem lá parecem ter algo em comum. Eles não caem por acidente. Eles sobem a montanha sabendo da lenda. Toriel, quando encontra Frisk, não pergunta, você está bem? Ela pergunta como se já estivesse esperando. E cada um dos 6 outros humanos antes de Frisk tem uma característica emocional marcante. Determinação, paciência, integridade, perseverança, coragem, justiça, bondade. Não são só traços de personalidade, são exatamente os nomes das almas. Aqui é onde fica pesado. No jogo, monstros não têm alma própria forte o suficiente para sobreviver fora do corpo. Por isso eles viram pó quando morrem. Humanos são diferentes. A alma humana é tão forte que continua existindo mesmo depois da morte do corpo. E é exatamente isso que Asgore precisa para quebrar a barreira. Agora pensa, se o objetivo inteiro do reino é capturar almas humanas que sobrevivem à morte, por que curiosamente todo humano que cai lá acaba morrendo de um jeito ou de outro, cedo ou tarde, dentro do Underground? Coincidência que se repete 7 vezes não é coincidência. E é aqui que a teoria vira purgatório de verdade. Frisk sobrevive à queda. Frisk não vira pó, não morre de fome, não é ferido por nada no Underground de forma permanente, mesmo levando ataques que matariam qualquer criatura viva. No jogo, isso é explicado pela mecânica de salvar e recarregar, o poder de voltar no tempo. Mas repare, essa habilidade nunca é dada como algo que Frisk aprendeu, ela simplesmente existe, desde o primeiro segundo de queda. Um poder que nenhum outro personagem tem, que ignora as regras de vida e morte do próprio jogo. Isso é o tipo de poder que, em praticamente toda a mitologia de Purgatório, pertence a quem já não está mais sujeito às regras dos vivos. Se você já viu ou jogou a Rota Genocídio, sabe que ela termina de um jeito que quebra a quarta parede. O jogo te acusa diretamente, fala com você fora da narrativa, como se soubesse que existe algo além do personagem. Isso só faz sentido narrativo se o próprio universo do jogo já operar numa lógica onde morte não é o fim de nada, é só uma transição. E tem mais, em certos finais, o jogo deixa entender que aquele mundo pode ser resetado, reescrito, apagado, como se fosse literalmente um espaço fora do tempo normal, um lugar de espera, um purgatório onde as almas ficam até cumprirem, de um jeito ou de outro, seu propósito. Lembra do que eu disse no início, que o jogo te dá a resposta desde a queda? Repara, no exato momento em que Frisk cai nas ruínas, ele aterrissa sobre uma cama de flores douradas, que segundo o próprio lore do jogo, só crescem onde a magia é mais forte e servem justamente para amortecer quedas fatais. Ou seja, o próprio Underground já está preparado estruturalmente para receber quem cai ali. Não por acaso, por design. Como se o lugar sempre soubesse que mais uma alma estava vindo. Se essa teoria te deu um arrepio, é exatamente o motivo para você se inscrever agora, porque isso é só a primeira camada. Tem uma segunda parte dessa teoria, ainda mais perturbadora, que envolve o personagem Gaster e o motivo real dele ter caído no vazio. E ela conecta diretamente com tudo que você acabou de ouvir. Por enquanto, fica a pergunta: se o Underground realmente é uma espécie de purgatório, o que isso faz de você, jogador, que consegue voltar no tempo, desfazer mortes e reescrever o final? Talvez a teoria mais assustadora de Undertale não seja sobre os personagens, seja sobre quem está do outro lado da tela. No próximo vídeo, eu destrincho a teoria do Gaster e o que ele realmente representa dentro dessa mesma lógica. E por que os fãs consideram isso ainda mais perturbador? Comenta aqui embaixo, você já tinha reparado nisso enquanto jogava?